A Lei nº 12.334 de 2010 estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, SNISB. Certo. Lei nº 12.334 de 2010. Artigo 1º. Esta lei estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, SNISB. 2. Segundo a Lei nº 7.766 de 1989, o diamante em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do país, em operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, será desde a extração, inclusive, considerado ativo financeiro ou instrumento cambial. Errado. Lei nº 7.766 de 1989. Artigo 1º. O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do país, em operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, será desde a extração, inclusive, considerado ativo financeiro ou instrumento cambial. 3. De acordo com a Lei nº 6.567 de 1978, poderão ser aproveitados pelo regime de licenciamento, ou de autorização e concessão, areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial de beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à indústria de transformação. Certo. Lei nº 6.567 de 1978. Artigo 1º. Poderão ser aproveitados pelo regime de licenciamento, ou de autorização e concessão, na forma da lei, inciso 1º, areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial de beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à indústria de transformação. 4. Conforme a Lei nº 7.805 de 1989, fica instituído o regime de interdição de lavra garimpeira. Errado. Lei nº 7.805 de 1989. Artigo 1º. Fica instituído o regime de permissão de lavra garimpeira. 5. A ANM estabelecerá critérios simplificados para análise de atos processuais e procedimentos de outorga, principalmente no caso de empreendimentos de pequeno porte ou de aproveitamento das substâncias minerais. Certo. Decreto-Lei nº 10.965 de 2022. Artigo 1º. O Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. Parágrafo único. A ANM estabelecerá critérios simplificados para análise de atos processuais e procedimentos de outorga, principalmente no caso de empreendimentos de pequeno porte ou de aproveitamento das substâncias minerais de que trata o artigo 1º da Lei nº 6.567, de 1978. 6. Segundo o Decreto nº 9.406 de 2018, são princípios para o desenvolvimento da mineração o interesse nacional e a utilidade pública. Errado. Decreto nº 9.406 de 2018. Artigo 2º. São fundamentos para o desenvolvimento da mineração, inciso 1º, o interesse nacional, e inciso 2º, a utilidade pública. 7. Segundo a Lei nº 7.990 de 1989, o aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta lei. Certo. Lei nº 7.990 de 1989. Artigo 1º. O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios, a ser
calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta lei. 8. O Decreto nº 11.659 de 2023 regulamenta o disposto da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para estabelecer o percentual de distribuição da taxa de compensação pela exploração de recursos minerais, ser errado. Decreto nº 11.659 de 2023. Artigo 1º. Este decreto regulamenta o disposto no inciso 7º do parágrafo 2º, no parágrafo 3º e no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para estabelecer o percentual de distribuição de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, FEM. 9. Segundo o Decreto nº 01 de 1991, o cálculo e a distribuição mensal da compensação financeira decorrente do aproveitamento de recursos eólicos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, bem assim dos royalties devidos pela Itaipu Binacional ao governo brasileiro, estabelecidos pelo Tratado de Itaipu reger-se-ão pelo disposto neste decreto. Errado. Decreto nº 01 de 1991. Artigo 1º. O cálculo e a distribuição mensal da compensação financeira decorrente do aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei. Bem assim dos royalties devidos pela Itaipu Binacional ao governo brasileiro, estabelecidos pelo Tratado de Itaipu, seus anexos e documentos interpretativos subsequentes, de que tratam as leis nº 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990, reger-se-ão pelo disposto neste decreto. 10. Segundo a Portaria ANM nº 790 de 2021, são competentes para propor o auxílio à ANM na fiscalização referente ao recolhimento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, FEM, no âmbito dos seus respectivos territórios, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Certo. Portaria ANM nº 790 de 2021. Artigo 1º. São competentes para propor o auxílio à ANM na fiscalização referente ao recolhimento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, FEM, no âmbito dos seus respectivos territórios, os seguintes entes signatários do Acordo de Cooperação Técnica, inciso 1º, os Estados, inciso 2º, o Distrito Federal, e inciso 3º, os municípios. 11. De acordo com a Instrução Normativa nº 06 de 2000 DG-DNPM, somente são consideradas parcelas dedutíveis para obtenção do faturamento líquido sobre as operações de venda do produto mineral, mesmo que este esteja submetido a qualquer forma de acondicionamento ou embalagem. IOF, ICMS, PIS, transporte seguro. Certo. Instrução Normativa nº 06 de 2000 DG-DNPM. Artigo 1º. Para os efeitos previstos no inciso 2º e no parágrafo 2º, do artigo 14, do Decreto nº 1 de 91, somente são consideradas parcelas dedutíveis para obtenção do faturamento líquido sobre as operações de venda do produto mineral, mesmo que este esteja submetido a qualquer forma de acondicionamento ou embalagem. Inciso 1º. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Aquele incidente nas operações de venda de ouro como ativo financeiro, efetivamente apurado, conforme constar de escrituração fiscal federal referente ao mês de ocorrência do fato gerador da CFEM. Inciso 2º, ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Aquele efetivamente apurado, conforme constar de escrituração fiscal referente ao mês de ocorrência do fato gerador da CFEM. No caso de ICMS substituição, aquele apurado na venda de água mineral, conforme constar de escrituração fiscal referente ao mês de ocorrência do fato gerador da CFEM. Este ICMS substituição deverá ser considerado no valor total da nota fiscal. Inciso 3º, PIS, Programa de Integração Social e COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Aquele efetivamente apurado, conforme constar de escrituração fiscal federal, referente ao mês de ocorrência do fato gerador da CFEM, correspondente, unicamente, às receitas oriundas da venda do produto mineral. Inciso 4º, Transporte.
Aquele incidente destacado no preço de venda do produto mineral, posto no local determinado pelo comprador. Inciso 5º, seguro. Aquele incidente destacado no preço de venda, relativo ao transporte do produto mineral, posto no local determinado pelo comprador. 12. A compensação financeira pela exploração de recursos minerais CFEM, conforme disposto na Lei nº 13.540 de 2017, é devida, entre outras hipóteses, por ocasião da primeira saída por venda de bem mineral. Certo. Lei nº 13.540 de 2017. Artigo 1º. O artigo 6º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações. Vigência. Artigo 6º. A exploração de recursos minerais ensejará o recolhimento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais CFEM, nos termos do parágrafo do 1º artigo 20 da Constituição Federal, por ocasião. Inciso. Da primeira saída por venda de bem mineral. 13. A Portaria número 239, de 11 de junho de 2018, autorizou a empresa Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 5 S.A. a operar como produtor independente de energia elétrica, sendo dispensada a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito devido à existência de uma subestação local que já atendia às demandas do projeto. Errado. A Portaria número 239 de 2018 determina expressamente que a empresa Enel Green Power Ventos de Santa Ângela 5 S.A. é responsável por implantar, com ônus próprio, o sistema de transmissão de interesse restrito. Esse sistema inclui uma subestação elevadora de 34,500 kV e uma linha de transmissão de 500 kV com cerca de 15 km, conectando a central geradora à subestação Queimada Nova 2. A dispensa mencionada na questão não está prevista na portaria. 14. De acordo com a portaria número 155, de 3 de maio de 2016, a Enel Green Power Cristalândia Eólica S.A. está autorizada a operar a central eólica EOL Cristalândia 1 sem a necessidade de cumprir os marcos regulatórios estabelecidos no ato de outorga, desde que informe qualquer alteração técnica à ANEEL. Errada. A Portaria número 155 de 2016 estabelece que o cumprimento dos marcos regulatórios é obrigatório, e eventuais atrasos superiores a 365 dias podem ser reportados à ANEEL e ao Ministério de Minas e Energia, podendo comprometer a aprovação do projeto como prioritário. Além disso, alterações técnicas ou de titularidade, embora não exijam nova portaria, devem ser previamente autorizadas pela ANEEL ou pelo Ministério de Minas e Energia, mantendo rigor no acompanhamento do projeto. 15. Em uma proposição condicional, se A então B, é verdadeiro afirmar que a proposição pode ser considerada verdadeira mesmo que A seja falso. Certo. Em uma condicional, se A então B, mesmo que A seja falso, a proposição ainda é considerada verdadeira, desde que B seja verdadeiro. A verdade de uma condicional depende apenas da relação entre A e B, não exigindo que A seja verdadeiro para que a condicional seja considerada verdadeira. 16. No diálogo a seguir, a resposta de B é fundamentada em um raciocínio por analogia. A. O que eu faço para ser rico assim como você? B. Como você sabe, eu não nasci rico. Eu alcancei o padrão de vida que tenho hoje trabalhando muito duro. Logo, você pode ser rico também comprando um carro caro. Errado. A resposta de B não é fundamentada em um raciocínio por analogia. Comparar alcançar um padrão de vida com comprar um carro caro é uma analogia inválida, pois os elementos comparados não são equivalentes ou diretamente relacionados. 17. Em uma proposição se P, então Q, a negação de P é equivalente à negação de Q. Errado. Não, a negação de P não é equivalente à negação de Q na proposição P implica que. Na lógica proposicional, a negação de uma proposição não é necessariamente a mesma coisa que a negação da sua contraparte. Para a proposição P implica que, a negação de P implica que é equivalente a não P e que. Isso significa que para que P implica que seja falso, P deve ser verdadeiro e que deve ser falso.
Esta negação da implicação é diferente das negações separadas de P e Q. A negação de P é representada por não P e a negação de Q é representada por não Q. Essas negações individuais não são equivalentes à negação da proposição P implica Q. Portanto, não P não é a mesma coisa que não Q. 18. Considere a seguinte manchete no jornal. Outra fase da operação mineração segura será executada, pois a ANM recebeu novas denúncias de práticas irregulares e mineradoras. A conclusão da manchete do jornal é: a ANM recebeu novas denúncias de práticas irregulares e mineradoras. Certo. A manchete afirma que a operação mineração segura será executada porque a ANM recebeu novas denúncias de práticas irregulares e mineradoras. A conclusão, portanto, a ANM recebeu novas denúncias de práticas irregulares e mineradoras é a informação diretamente derivada da manchete, que justifica a execução da operação. 19. Considerando-se que a Agência Nacional de Mineração ANM recebe diariamente uma quantidade fixa de processos de licenciamento de novas minas e que um técnico da ANM deve analisar 4 desses processos a partir de uma lista de 8 recebidos, é correto afirmar que esse técnico terá 70 maneiras diferentes de selecionar os processos para análise. Certo. Para determinar o número de maneiras diferentes que o técnico da ANM pode selecionar 4 processos de uma lista de 8, utilizamos a combinação de Cn e K, que é dado por Cn(k) igual a n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial, onde n é o total de processos 8. K é o número de processos a serem escolhidos 4. Calculando isso, C8 e 4 é igual a 8 fatorial sobre 4 fatorial 8 menos 4 fatorial igual a 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Calculando o fatorial de 8 fatorial e 4 fatorial. 8 fatorial igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 40.320. 4 fatorial igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Agora, substituindo na fórmula, C8 e 4 é igual a 40.320 sobre 24 vezes 24. C8 e 4 é igual a 40.320 sobre 576 é igual a 70. 20. Um número inteiro positivo que pode ser dividido pela soma de seus dígitos é chamado de número de Arshad. Por exemplo, o número 18 é um número de Arshad, pois a soma de seus dígitos é igual a 9. Além disso, o número 18 é divisível por 9. Considerando essas informações, o número 2024 é um número de Arshad. Certo. Para verificar se um número é um número de Arshad, precisamos calcular a soma de seus dígitos e verificar se o número é divisível por essa soma. No caso do número 2024, a soma dos dígitos é 2 mais 0 mais 2 mais 4 é igual a 8. Como 2024 é divisível por 8, pois 2024 dividido por 8 é igual a 253, ele satisfaz a definição de um número de Arshad. 21. Uma empresa A, em parceria com a empresa B, produz um total de 18 produtos. Já a parceria entre a empresa B e uma empresa C gera um total de 21 produtos. Além disso, uma parceria entre as empresas A e C produz um total de 24 produtos. Com base nessas informações, podemos concluir que, sozinha, a empresa entrega 12 produtos a cada parceria. Certo. Vamos analisar as informações fornecidas. Parceria A e B, total de 18 produtos. Parceria B e C, total de 21 produtos. Parceria A e C, total de 24 produtos. Precisamos encontrar a produção individual de cada empresa A, B e C com base nesses dados. Seja A, B, BB e CCC o número de produtos entregues pelas empresas B e C, respectivamente. Podemos escrever 3 equações a partir das informações dadas. A mais B igual a 18 produção conjunta de A e B. B mais C igual a 21 produção conjunta de B e C. A mais C igual a 24 produção conjunta de A e C. Agora,
Resolvemos esse sistema de equações para encontrar os valores de A, B e C. De A mais B igual a 18. B igual a 18 menos A. Substituindo em B mais C igual a 21. 18 menos A mais C igual a 21. C igual a 3 mais A. Substituindo em A mais C igual a 24. A mais 3 mais A igual a 24. Segunda mais 3 é igual a 24. Segunda igual a 21. A igual a 12. 22. A liderança autoritária, que centraliza a tomada de decisões e controla rigidamente as ações dos colaboradores, é o estilo de liderança mais adequado em contextos pedagógicos, pois assegura eficiência e disciplina na execução das tarefas. Errado. A liderança autoritária é inadequada em contextos pedagógicos, pois pode inibir a criatividade, desmotivar os colaboradores e reduzir a colaboração entre eles. Em ambientes educacionais, é mais eficaz adotar um estilo de liderança democrático ou transformacional, que valorize a autonomia, o desenvolvimento pessoal e o trabalho em equipe, promovendo um ambiente mais positivo e colaborativo para o ensino e a aprendizagem. 23. A liderança laissez-faire, que consiste em delegar completamente as decisões e responsabilidades aos membros da equipe, é a mais adequada para contextos pedagógicos, pois permite que os professores sejam autônomos e tomem decisões sem a interferência da liderança. Errado. A liderança laissez-faire não é adequada para contextos pedagógicos, pois pode resultar em falta de orientação e apoio para os professores. Em um ambiente educacional, a liderança eficaz deve fornecer direção, suporte e feedback contínuo, promovendo a colaboração e a motivação entre os membros da equipe. A falta de intervenção do líder pode levar à falta de coesão e de metas claras, prejudicando a eficiência e a qualidade do ensino. 24. As normas e formas organizativas, como a criação de regras explícitas para a comunicação e a definição clara de papéis e responsabilidades, são indispensáveis para facilitar a integração grupal em contextos pedagógicos, pois ajudam a estabelecer um ambiente estruturado e colaborativo. Certo. As normas e formas organizativas são essenciais para facilitar a integração grupal em contextos pedagógicos. A criação de regras explícitas para a comunicação e a definição clara de papéis e responsabilidades contribuem para um ambiente estruturado e colaborativo, o que facilita a interação entre os membros do grupo e promove um clima favorável ao aprendizado e à colaboração. Essas normas ajudam a prevenir mal-entendidos, organizam o fluxo de trabalho e melhoram a eficácia do grupo em alcançar seus objetivos pedagógicos. 25. A pesquisa participante, ao envolver diretamente os educadores e estudantes no processo de coleta de dados e análise, é uma ferramenta eficaz para inovar e avaliar o ensino e aprendizagem, pois permite uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e promove a melhoria contínua do processo educativo. Certo. A pesquisa participante é, de fato, uma ferramenta eficaz para inovar e avaliar o ensino e aprendizagem. Ao envolver diretamente os educadores e estudantes no processo de coleta de dados e análise, ela possibilita uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas. Isso promove uma compreensão mais profunda das dinâmicas de ensino e aprendizagem, permitindo que os envolvidos identifiquem desafios, compartilhem conhecimentos e desenvolvam soluções colaborativas para melhorar o processo educativo. A pesquisa participante, portanto, não apenas avalia, mas também fomenta a melhoria contínua e a inovação no ambiente educacional. 26. O papel político-pedagógico refere-se apenas à formulação de políticas educacionais e à implementação de programas educacionais específicos dentro das instituições escolares. Errado. Não. O papel político-pedagógico vai além da simples formulação de políticas educacionais e da implementação de programas específicos dentro das instituições escolares. Ele envolve a articulação entre teoria e prática educacional, a definição de princípios e valores que norteiam o ensino e a aprendizagem, e a gestão participativa que envolve tanto os educadores quanto os estudantes na construção de um ambiente educativo mais justo e democrático. Além disso, o papel político-pedagógico também abrange a formação continuada dos professores, o desenvolvimento de currículos que atendam às necessidades sociais e culturais, e a promoção da cidadania e da participação ativa da comunidade escolar.
27. A abordagem construtivista do currículo defende que o conhecimento é construído exclusivamente pelo educador e transmitido diretamente aos alunos, sem levar em consideração as ideias prévias dos estudantes. Errado. A abordagem construtivista reconhece que o conhecimento é construído tanto pelo educador quanto pelos próprios alunos, levando em consideração as ideias prévias dos estudantes e promovendo uma construção ativa do conhecimento. 28. A ação pedagógica que envolve o trabalho com projetos visa a transmissão de conteúdos disciplinares, sem considerar a abordagem interdisciplinar e a formação de competências para o desenvolvimento integral dos alunos. Errado. A ação pedagógica que envolve o trabalho com projetos tem como objetivo principal promover a aprendizagem significativa, integrando diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo competências transversais que vão além da transmissão de conteúdos disciplinares. Ela valoriza a abordagem interdisciplinar e o desenvolvimento integral dos alunos. 29. A educação corporativa se limita à capacitação técnica dos funcionários, considerando o desenvolvimento de habilidades comportamentais e adaptação às mudanças organizacionais no que for possível. Errado. A educação corporativa não se limita apenas à capacitação técnica dos funcionários. Além da capacitação técnica, ela também envolve o desenvolvimento de habilidades comportamentais, como liderança, comunicação, trabalho em equipe e inteligência emocional. Além disso, abrange a adaptação às mudanças organizacionais e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores para que estejam preparados para enfrentar novos desafios e se adaptarem a um ambiente de mudanças constantes. 30. A aprendizagem de adultos é menos eficaz do que a aprendizagem de crianças, pois os adultos têm menos capacidade de aprender novos conhecimentos e habilidades devido às suas responsabilidades e experiências de vida acumuladas. Errado. A aprendizagem de adultos pode ser tão eficaz quanto a de crianças, se não mais, pois os adultos trazem uma base rica de experiências e conhecimentos prévios para o processo de aprendizagem. Além disso, a motivação e a relevância prática são geralmente mais altas em adultos, o que pode levar a uma maior eficácia na aprendizagem.